forma pela qual a floresta amazônica afeta o clima do planeta é a razão de muitos estudos de cientistas. Já se sabe que essa influência se dá pela emissão ou retenção de gases para a atmosfera e da evapotranspiração, que é a transpiração de plantas e a evaporação da água que vem das folhas e dos caules. Estima-se que a evapotranspiração da floresta seja responsável por cerca de 50% das chuvas que a Amazônia recebe. Recentemente, em um artigo publicado na revista Scientific Reports, físicos da USP, da Escola Normal Superior em Paris e do Instituto Potsdam para a Investigação do Impacto Climático na Alemanha apresentaram resultados de um modelo matemático simples que mostra como o desmatamento da floresta pode afetar o clima do continente sul-americano. O que a gente fez foi escrever um sistema dinâmico, representar toda essa complexidade que é o clima, a circulação da atmosfera, a biosfera e os oceanos, em 5 ou 6 equações matemáticas, representando o que acontece com a umidade que está presente no ar quando ela vem carregada pelo vento do Oceano Atlântico, passa por cima da Amazônia até chegar aqui no Sudeste. A gente conseguiu isolar exatamente esse mecanismo de retroalimentação entre a redução de chuva e redução na velocidade do vento que transporta esse vapor de água. Para iniciar o estudo, os físicos utilizaram o sistema de monções da América do Sul. O sistema de monções clássicos é o da Índia. E como é que funciona esse sistema de monções no caso dele? Quando você está nos meses da monção ou quando você não está nos meses das monções, o vento é totalmente diferente. Então, nos meses da monção indiana, o vento está vindo do oceano para cima do continente, trazendo uma quantidade enorme de umidade e chove muito, muito, muito. Tá? Quando você não está no mês da monção, são os meses mais secos. Então, o vento está soprando ao contrário, vindo do continente para o oceano. E aí não chove. Então, o que acontece no nosso sistema de monção é que na época do nosso verão, dezembro, janeiro, fevereiro, março, por aí, o vento está mais intensificado, está mais forte, está transportando mais umidade vindo do oceano. Nos meses de inverno, junho, julho, agosto, esse vento está mais fraco. Então a gente pegou essa direção preferencial dos ventos, então pegou uma trajetória aqui das massas de ar que vem do oceano para cima da Amazônia, e a gente considerou que os ventos estavam vindo então orientados dentro dessa caixinha, e a gente começou a fazer experimentos com o nosso modelo simplificado, provocando desmatamentos em posições diferentes dentro dessa caixa e numa quantidade diferente dentro da caixa. Então, o que a gente observa no final é quanto de precipitação, redução ou aumento dessa precipitação houve aqui no final. Ou seja, como que uma perturbação no desmatamento e em outras regiões na floresta podem modificar os ventos, o transporte de umidade e, finalmente, a precipitação em outras regiões que você ainda não tinha mexido na Amazônia. Para montar o modelo matemático, os pesquisadores usaram o que eles chamam de técnicas de sistemas dinâmicos e redes complexas. Tem gente que usa isso para explicar como que funciona a comunicação nos neurônios no cérebro, como que funciona o mercado ou a bolsa de valores, como que funciona o espalhamento de uma doença na população, contaminação, doenças virais e transmitidas por mosquito e coisas assim. E, inclusive, aplica isso para entender o clima e o meio ambiente. Então, como é que chove na Amazônia inteira? Você tem 2-3 mil quilômetros de distância, só de floresta até chegar na costa. Por que chove tanto? Porque a própria floresta devolve boa parte da chuva de volta para a atmosfera. Tá? Então, quando você desmata um local e aquele local não vai devolver mais tanto vapor de água de volta para a atmosfera. Então, isso vai afetar, o desmatamento afetou aquela região, obviamente, mas você vai afetar outras regiões que deveriam estar recebendo aquele vapor de água e que não vão mais receber. O desmatamento tem impactos significativos no regime de chuvas de uma região. Aqui estão alguns detalhes sobre como o desmatamento afeta o regime de chuvas. Primeiro, redução da evapotranspiração. As árvores desempenham um papel crucial na evapotranspiração, processo pelo qual a água é evaporada das folhas das plantas e liberada na atmosfera. Com o desmatamento, a remoção das árvores
reduz a evapotranspiração, resultando em menos umidade sendo liberada na atmosfera. Isso pode levar a uma diminuição na formação de nuvens e na ocorrência de chuvas. Agora eu vou falar sobre as alterações nos padrões de circulação atmosférica. As florestas atuam como reguladoras do clima, influenciando os padrões de circulação atmosférica. Com o desmatamento, esses padrões podem ser perturbados, levando a mudanças no transporte de umidade e na distribuição das chuvas em uma determinada região. Isso pode resultar em períodos prolongados de seca ou aumento de variabilidade climática. A erosão do solo. A remoção das árvores expõe o solo causada pela chuva e pelo vento. A vegetação florestal ajuda a estabilizar o solo, absorvendo a água da chuva e reduzindo o escoamento superficial. Com o desmatamento, ocorre um aumento na erosão do solo, levando à perda de nutrientes e à diminuição da capacidade do solo de reter água. Isso resulta em menor infiltração de água no solo e maior escoamento superficial, o que pode contribuir para essas enchentes repentinas, a diminuição da disponibilidade de água durante os períodos da seca. Mudanças nos ciclos hidrológicos. As florestas desempenham um papel fundamental na regulação dos ciclos hidrológicos, incluindo a recarga dos aquíferos e a manutenção dos níveis de umidade do solo. Com o desmatamento, há uma interrupção de ciclos, resultando em alterações nos padrões de escoamento e disponibilidade de água. Isso pode afetar negativamente a agricultura, os recursos hídricos e os ecossistemas dependentes desse ciclo. Em resumo, o desmatamento tem um impacto significativo no regime de chuva, reduzindo a evapotranspiração, perturbando os padrões de circulação atmosférica, aumentando a erosão do solo e alterando os ciclos hidrológicos. Esses efeitos podem levar a mudanças climáticas locais, como secas prolongadas ou aumento da variabilidade climática, afetando tanto no meio ambiente quanto as atividades humanas dependentes da disponibilidade de água.